Oi, Touro! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha no signo de Touro no seu mapa ou algum planeta na casa 2. E se você lida com Touro também, pode ser que aqui tenha um recado para você. Lembrando que é uma mensagem para o coletivo, ela não vai falar com todos, por isso, por favor, tenha sabedoria para escutá-la e pegue somente o que faz sentido para sua vida. E se não fizer, você pode ficar à vontade para assistir os outros signos do seu mapa astral. Vamos lá então, vamos ver aí o que nós temos para vocês, apesar de ser uma mensagem atemporal. E se você deseja continuar contribuindo com este canal, pode ficar à vontade também. Vamos lá, vamos ver aí qual a mensagem para Touro. Por favor, qual a mensagem para Touro, Touro casa 2. O navio. Virou aqui? A mulher, a dama, né? A cigana ou a dama. Touro. O chicote. E aqui no fundo nós ficamos com o livro e tem também o urso. Bom, Touro, aqui tem alguma pessoa que se encontra distante de você e mais especificamente aqui nós temos uma energia feminina ou você pode ser essa energia feminina, ou você está lidando com uma energia feminina na sua vida. E aqui, dentro de um aspecto, aqui me veio algo relacionado à comunicação. Aqui eu vejo palavras sendo ditas, aqui eu vejo segredos sendo revelados, porém de uma forma muito maldosa, eu diria. Então eu não sei que tipo de parceria que você tem na sua vida, mas aqui essa parceria ela não é algo confiável. Inclusive aqui é como se a carta do livro fala de algo que é muito sagrado, né? O conteúdo dentro deste livro, quando a gente abre ele, a gente descobre só quando a gente abre ele. Quando ele tá fechado, no caso aqui, ele tá fechado, né? A gente pode falar de questões muito pessoais, história de vida, coisas particulares. E aqui, de alguma forma, é como se houvesse algo sendo dito através de coisas particulares sobre alguém, mas de uma forma maldosa. Talvez pejorativa, talvez inconsequente, sem prudência, né? E isso pode ser especificamente de alguém que esteja distante de você, ou afastado de você, né? Porque o navio, ele fala de uma distância significativa. Bom, Touro, vamos dar prosseguimento aqui, eu vou dar continuidade com o tarô. Vamos lá. Qual a mensagem, por favor, para Touro? Tá. A domesticidade. O pensamento. A amizade. O mundo. E aqui no fundo nós ficamos com a carta da sacerdotisa. A domesticidade com o pensamento, aqui a gente fala sobre algo que é manipulado, é alguma fala, algum pensamento que é provocado justamente com o propósito de manipulação. Isso pode ser de alguma amizade, entre aspas, sua. Entre aspas, muitas aspas, amizade. Porque aqui não é verdadeiro. Aqui tem palavras sendo ditas de modo a serem manipuladas, distorcidas, porque a domesticidade, ele está domesticando, né? Ele está domesticando aqui. Nós temos alguém que está domesticando com o pensamento, é um pensamento que está sendo domesticado, é um pensamento que está sendo formulado, que está sendo manipulado sobre uma pessoa através de outra pessoa ou através de outras pessoas, né? E isso se encontra distante de você, essa questão específica. E principalmente questões ocultas, né? Questões muito... porque a sacerdotisa aqui, no caso com o livro, fala sobre segredos.
Aqui é como se houvesse segredos sendo expostos, que talvez você tenha confiado. E não necessariamente o que esteja falando pode ser verdade, porque aqui o pensamento, a domesticidade com o pensamento, se a gente fala de algo que é manipulador, é importante analisar, porque as falas que são tidas com o propósito de manipular, nem sempre elas são verdadeiras, né? Aliás, elas não são verdade, nem sempre são verdade, né? Aqui a gente fala sobre algo que é tido que é falado, né? Com o propósito de fato de domesticar o outro, manipular o outro. Touro. Aqui nós temos um 7 de ouros. O 7 de ouros, ele fala, dentre outras coisas, sobre um momento de análise. Se você passou por isso na sua vida, eu vejo que agora você se encontra num momento em que você está analisando. 7 de ouros com o louco. E é uma análise sobre falas que às vezes são proferidas, coisas que são faladas num momento de impulsividade. Aqui, se você passou por isso constantemente na sua vida, porque pode ser que aqui eu esteja me comunicando com uma pessoa que talvez venha analisando a sua vida, fazendo aí um exame de consciência e uma reflexão sobre a sua vida, e nesse processo pode ser que você esteja reflexivo perante essas questões que você passou, e principalmente sobre falas que foram inconsequentes ou talvez impulsivas, porque o louco, num aspecto negativo, ele pode ter um lado talvez mais impulsivo. Um 2 de paus de fato, aqui para alguns você está fazendo uma análise perante alguma amizade sua, ou pode ser, como eu falei, né, pode ser várias situações que chegaram assim na sua vida. O imperador. Aqui nós temos no fundo um cavaleiro de espadas. Bom, o imperador é uma figura de autoridade. Eu sinto uma conexão talvez com a mensagem de Sagitário aqui. Eu não sei se você tem Sagitário no seu mapa ou se você lida com Sagitário. Mas aqui tem uma questão. Tem uma mensagem que eu dei em Sagitário sobre alguma pessoa que pode ter perdido alguma oportunidade ou talvez sofreu algum processo de calúnia ou difamação, fofocas, palavras mal faladas, manipulação, dentro de algum processo que envolve as suas finanças ou até mesmo o seu trabalho. Vou colocar aqui a você, tá? Mas você pode adequar a situação. Se você, porventura, perdeu alguma oportunidade de serviço, ou se você perdeu clientes, porque principalmente se você empreende, né? Se você perdeu clientes, se você perdeu oportunidade, e até mesmo se você perdeu a oportunidade de uma amizade com alguém, ou de se aproximar de alguém, porque pode ser isso também. Enfim, se isso aconteceu com você por manipulação de falas, né, de outras pessoas ou de alguma pessoa específica, e principalmente aqui, se isso está atrelado a algo que diz respeito a um chefe, aqui eu vejo que pode ser que alguém saiba disso. Se você não sabe disso, pode ser que alguém saiba sobre isso. E eu vejo que tem alguma pessoa analisando falar pra você isso ou não falar. Porque isso envolve, aqui a gente fala de algo que é sério, porque envolve questões de justiça terrena, porque está atrelado a calúnia e difamação. Aqui eu sinto que há um segredo por trás disso. Então, se é você que passou por isso, talvez você não saiba que isso tenha acontecido com você.
Eu tô dando uma perspectiva para essa mensagem porque pode ser. E aí, mais ainda se tem Sagitário no mapa, porque eu sinto algo atrelado aqui à mensagem de Sagitário. Tá? Então aqui tem uma análise sobre fazer essa revelação ou não, que tá atrelado à mensagem de Sagitário, que foi falado sobre uma revelação. Eu vejo que quem soube disso, e inclusive pode ser, por exemplo, se é uma empresa, pode estar atrelado à própria empresa, né? Porque o imperador aqui pode ser um chefe da empresa que você tentou. Enfim, nós temos várias possibilidades para essa mensagem. Mas aqui eu tenho essa situação. Aí também tem uma outra perspectiva sobre palavras sendo ditas ou que foram ditas, né, foram faladas, inclusive que estão atreladas a questões que são tidas como um segredo. E se você passou por isso, eu vejo que você está fazendo uma análise das suas amizades. Aqui alguns taurinos estão em um momento de análise, você está analisando todas as vezes que, inclusive, você foi manipulado. Aqui o 7 de ouros com a domesticidade, aqui alguns taurinos estão fazendo aí um exame de consciência sobre todas as vezes que você se permitiu ser manipulado ou que talvez você tenha manipulado, enfim. Através de falas, através da sua comunicação. Um cavaleiro de copas. De fato, aqui algo talvez pode ser que seja revelado, principalmente aqui houve alguma coisa prejudicial, principalmente está atrelado aqui, envolve uma amizade, ou você perdeu uma oportunidade de ter uma amizade, ou isso está atrelado a questões que pode estar atrelado à mensagem de Sagitário, perdas de uma oportunidade de serviço dentro de uma empresa. De qualquer forma, eu vejo que, inclusive, para alguns pode ser que tenha aqui algum pedido de desculpa. Perante essa situação da pessoa que foi manipulado. Agora, numa outra possibilidade, por que eu ia falar oportunidade? Não sei, mas enfim. Pode ser que você tenha uma outra oportunidade na sua vida, enfim. Numa outra possibilidade também, aqui nós podemos falar sobre, de fato, esse cavaleiro de copas, alguém que chega com alguma revelação. Três de espadas. O pensamento com o louco e esse 3 de espadas aqui fala, de fato, de palavras ou de alguma atitude que magoou. O eremita. Aqui, touro, você viu alguém como uma pessoa extremamente irresponsável, inconsequente e imaturo. Aqui eu vejo o lado negativo do louco. Essa manipulação dessa fala foi para que de alguma forma você enxergasse uma pessoa com o lado extremamente negativo do arquétipo do louco. Porém, é como se você estivesse analisando essa perspectiva específica da sua vida. Isso aqui pode ser também uma oportunidade de serviço, enfim, gente, eu não sei. Aqui para alguns a gente fala de uma situação que você lida. E aqui é como se você estivesse vendo que de fato essa pessoa ela tem sabedoria, porque a carta do eremita é uma pessoa que carrega sabedoria na vida, né? E a sabedoria ela tá atrelada aos próprios aprendizados de vida. Sabe quando, por exemplo, assim, você lida com uma pessoa talvez aí 5 minutos, e aí você conclui algo sobre ela? Nossa, que pessoa inconsequente, imatura, que pessoa irresponsável. Você, de alguma forma, você dá brecha pro teu inconsciente até mesmo fazer algumas projeções sobre essa pessoa que talvez nem são verdades, né? E aí você cria uma imagem daquela pessoa daquela forma. E aí talvez você depois passe a conviver com ela, e muito provavelmente isso pode acontecer até mesmo através de falas, né? Pessoa que talvez manipula, às vezes não é nem sua própria convivência. Às vezes, atrela talvez as suas próprias projeções
aquilo que talvez você pode vir a pensar ou sentir de uma forma distorcida, junto com talvez a manipulação de outras pessoas, por exemplo, assim, nossa, você viu fulano, você viu isso, sabe? Isso é uma manipulação, porque você tá lidando com a fala do outro e não com a verdade. E aí, quando de alguma forma a vida ela te dá uma possibilidade de fato de você conhecer a pessoa e lidar com ela, às vezes pode ser que você veja que aquilo que você havia pensado não era realidade, né? E isso atrelado às suas próprias experiências. O Papa. O Papa. O Papa fala de fato, aqui no fundo nós ficamos com o Rei de Copas. O Papa, dentre outras coisas, ele pode falar de uma instituição religiosa. Aqui, nesse aspecto de uma análise, para alguns, para quem agora não envolve talvez uma relação, é você consigo mesmo. É todas as vezes que de alguma forma você foi manipulado de algum modo. Eu vejo que aqui, principalmente, alguns estão fazendo uma análise, uma reflexão sobre todas as vezes que você foi manipulado e principalmente aqui por figuras de autoridade. Aqui tem questões paternas envolvidas, sobre crenças, questões da figura do pai sobre essas questões. Aqui, inclusive, eu posso estar me comunicando com alguns taurinos que têm uma energia masculina predominante. Porém, aqui, gente, tem uma mensagem muito específica que tá me vindo aqui, tá? Aqui, alguns taurinos têm alguma energia masculina predominante. E a energia masculina, pessoas que carregam essa polaridade de alguma forma, né? Eu vou tentar trazer para que não fique tão estigmatizado isso. É muito importante que se desenvolva o pensamento crítico perante as questões da vida. A liberdade de pensamento para que você possa formular as suas próprias convicções através das suas próprias experiências de vida. E quando isso não está bem desenvolvido, de alguma forma é muito complexo esse assunto. Pode ser que ocorra várias brechas para que haja essa manipulação de pensamento. E aqui muitos já passaram por isso na vida, sobre uma manipulação no que diz respeito a pensamento, a ideologia. Por exemplo, você acreditar em algo porque todo mundo acredita em algo, ou porque talvez já tenham te falado que aquilo é o correto. E aí quando você para questionar, será que de fato isso é correto? Será que porque todo mundo pensa assim, eu também preciso pensar assim? Independente do que seja isso, né? Aqui a gente fala principalmente de coisas que te trazem sofrimento na vida, né? E aí, de alguma forma, é como se você estivesse fazendo uma revisão de vida sobre essas questões. Fala sobre crenças, né? Crenças. Então, para alguns, de fato, tem essa perspectiva sobre todas as vezes que talvez você foi manipulado, mas tem questões muito profundas por trás disso. Agora, numa outra perspectiva também, a figura do Papa aqui, isso pode ser, de fato, algo que envolve o seu meio espiritualista ou religioso, manipulação no que diz respeito a um meio que compartilha talvez de um mesmo trabalho, ou às vezes de uma mesma crença, de um mesmo fazer, né, de um mesmo exercer, pode ser isso também. Aqui há uma manipulação nessa perspectiva, no que diz respeito ao pensamento. E isso está atrelado a falas. Agora, numa outra perspectiva, de fato, aqui a gente fala de uma situação que aconteceu que pode estar atrelado, mais uma vez, à leitura de Sagitário, que diz respeito a alguma possibilidade de serviço, e isso está atrelado a uma empresa. E aí, aqui, para quem, por exemplo, aqui principalmente entre uma relação, por exemplo, em que houve uma distorção de imagem muito grande, ou uma distorção de crenças, ou até mesmo um pré-julgamento, né, um preconceito, talvez, um julgamento errôneo sobre a pessoa que você lida, ou se é você que está passando por isso, aqui é como se houvesse um reconhecimento sobre a realidade de quem é essa pessoa na sua vida. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo da vida aqui. Vamos lá. Você lida com uma pessoa assim de uma forma muito breve. Aqui me veio uma outra mensagem, tá? Mas enfim, vamos trazer um exemplo da vida prática.
Você lida com uma pessoa de uma forma muito breve, ou então, por exemplo, você vê algo muito breve sobre alguém na internet, uma coisa muito breve. E aí você, de alguma forma, formula como se a pessoa ela fosse absolutamente tudo aquilo num vídeo, por exemplo, de 5 minutos. Ou num vídeo de Instagram, num vídeo lá da outra rede, enfim. É como se você já formulasse um pensamento, principalmente se isso está atrelado a algo que é inconsequente ou imaturo, irresponsável, enfim. Só que depois, a vida talvez ela te dê a oportunidade de você conviver com essa pessoa. Um exemplo. Tipo, você conhece uma pessoa na internet, depois a vida te dá a oportunidade de você conhecer essa pessoa na vida real mesmo e conviver com ela. E ao longo dessa convivência, pode ser que você perceba que você fez um pré-julgamento daquela pessoa. E principalmente ainda, se isso está atrelado também a opiniões de outras pessoas sobre essa mesma pessoa que talvez tenham te influenciado. Entende? No aspecto assim, eu já convivi com essa pessoa e tal, e esse comportamento dessa pessoa foi imaturo. Mas a realidade, gente, é que de alguma forma isso é ciclo de vida. Todos nós, quando nós estamos dispostos a nos melhorar, nós passamos por esse ciclo de vida. A própria história dos arcanos conta. Não há eremita, não há imperador, não há papa sem antes o louco, porque o louco é o início de tudo. E aí, aqui tem uma outra mensagem ainda. Pode ser que talvez num passado você tenha lidado com alguma amizade ou alguma oportunidade de amizade, enfim. Que muito provavelmente pode ser que você ou essa pessoa, ou talvez ambas as pessoas, tinham talvez uma imaturidade um pouco maior, ou talvez uma jovialidade maior. Voltando aqui, talvez uma jovialidade maior, enfim. E aí, talvez agora a vida te dá a oportunidade de você se reencontrar com essa pessoa e enxergar essa pessoa com uma perspectiva diferente, porque talvez essa pessoa tenha amadurecido. Pode ser isso também, entendeu? Então aqui nós temos várias perspectivas para essa mensagem, e é importante você se adequar a isso. Aí, mas nós podemos de fato estar falando sobre uma pessoa que está na sua vida, aqui tida com essa amizade, né? Mas também, aqui eu vejo uma relação sua consigo. Aqui eu vejo Touro lidando consigo, com essas versões de si, talvez analisando. E pode ser que, inclusive, você esteja ganhando mais maturidade, até mesmo no que diz respeito à sua liberdade de pensamentos, à sua capacidade de não ser manipulado, a essa questão até mesmo de saber o que questionar na sua vida, formular seus próprios pensamentos através daquilo que te chega. Talvez pode ser por alguma amizade que tenha chegado na sua vida. Pode ser isso também. Então aqui nós temos várias perspectivas, tá? Vamos tirar aqui. Essa mensagem já ficou grande, nem era pra ficar tão grande. As mensagens serão mais curtas essa semana, mas enfim, vamos lá. Um complemento aí pra Touro, pra gente finalizar. A sinceridade. A sinceridade com a domesticidade é sobre ser sincero naquilo que você leva pra sua vida e naquilo que você, de alguma forma, eu acho que, na verdade, não é nem tão isso. É sobre ser sincero pra si mesmo, sobre todas as vezes que você foi manipulado. Aqui a gente fala de algo atrelado a você. A inspiração que veio aqui atrás, embaixo do eremita, e a libertação. Exatamente. Aqui eu sinto que toda essa dinâmica, independente de onde que você se encontra aqui e o que você tenha passado, em qual dessas histórias que você se identifica, eu vejo que aqui a gente fala de uma mudança e principalmente que está atrelada aos benefícios da sua própria vida, para sua própria pessoa, que te liberta dessa manipulação. Inclusive, pode ser que diversos grupos que você tenha entrado e que talvez você passou por isso na sua vida, sobre manipulação através de falas. E aqui também caiu aqui o amor fugaz. Aqui a inspiração com o eremita, o 2 de paus e a amizade, de fato pode ser essa perspectiva, ou pode ser alguém em relação a você. Mais uma vez, lembrando que a leitura pode estar invertida. Mas pode ser agora alguém aí se inspirando em você, ou você podendo inspirar outras pessoas, ou enfim, acho que é isso. Minha mente bugou aqui, deu um branco, mas enfim. Ou você se inspirando nessa sua amizade, isso que eu quis dizer. E para alguns, mais ainda, essa amizade, na verdade, não é uma amizade. Para alguns aqui pode ser um relacionamento afetivo que você tem com alguém.
algum relacionamento que tenha entrado na sua vida. E eu vejo que aqui nos seus diálogos, nas suas conversas, aqui vocês conversam muito sobre isso. Mas aqui, se é um relacionamento, é algo muitíssimo recente. Agora, numa outra perspectiva aqui, a gente fala... Esse amor fugaz, eu vejo que nesse processo de manipulação... Aqui tem uma coisa muito específica, tá? Pra você que tá atrelado a essa autoanálise sobre todas as vezes que você foi manipulado, e principalmente por figuras de autoridade, enfim. Sabe aquela questão assim, porque pensam assim, então eu também tenho que pensar assim? Talvez alguma crença, uma ideologia, enfim, não sei. Mas aqui a gente fala de uma manipulação mesmo, aqui não há a possibilidade de você questionar algo e formular os seus próprios pensamentos. Aqui a gente fala de algo que está atrelado à manipulação. Para alguns, essa questão específica está atrelado... Aqui tem uma coisa muito específica, eu vou dar essa mensagem, mas é importante você analisar isso na sua autorreflexão. Isso está atrelado a você atrair para sua vida relacionamentos passageiros. Pode ser que essa crença específica ou isso que aconteceu com você está atrelado, isso pode afetar para alguns de alguma forma os seus relacionamentos afetivos ou até mesmo as suas amizades. É como se as suas amizades elas sempre fossem efêmeras. Aqui tem uma outra coisa aqui ainda. Aqui taurinos que estão no ponto de não serem mais manipulados e não permitirem mais a manipulação do outro para consigo, até certo ponto, né? Porque na nossa sociedade isso existe de alguma forma e em algum âmbito isso vai existir, mas é como se você tivesse chegado no nível que você talvez pense assim, eu não caio mais nessa. Porque pode ser que todas as vezes você caía, entre aspas, em alguma situação assim, e talvez você tinha amizades, e você manteve amizades passageiras na sua vida justamente por causa disso. Porque havia manipulação, talvez nas falas, ou até mesmo aqui sobre segredos que foram expostos, se isso aconteceu com você. Bom, é isso, essa mensagem ficou grande, mas vamos lá, vamos tirar um conselho final aqui, Touro. Confiança. Confiança, Touro. Confiança. Que difícil, né? Porque esse aqui é o segredo revelado da sua pessoa, é muito difícil de fato ter confiança. Mas a mensagem é que você possa trabalhar a sua confiança. É isso, eu desejo que tenha te ajudado, um abraço.